Fala pessoal, boa tarde, Números capítulo 1, hoje quarto livro da Bíblia, já vimos Gênesis, Êxodo, Levítico, vamos para Números agora, depois para fechar o Pentateuco é Deuteronômio, e aí só vai faltar 61 livros da Bíblia. vamos que tem chão ainda, mas esse livro de Números é muito legal. Se você gosta de matemática, você vai gostar mais ainda, e se você não gosta de matemática, fica para você aprender a gostar. Porque realmente tem bastante números aqui, né, conforme até mesmo o nome do livro, mas é realmente por conta da numeração das tribos de Israel. E aqui Deus ordena para Moisés fazer essa contagem. Não é um por um que ele vai contar ali, não. Ele vai separar os líderes, vai separar ali as pessoas, as tribos e tudo mais, e de uma maneira organizada. Esse é o primeiro ponto que você precisa entender. Poxa, por que Deus está pedindo para contar as tribos aí? Qual que é a situação? Qual que é o motivo disso tudo? Você precisa entender que Deus é um Deus organizado. Se você gosta de organizar suas coisas aí, deixar tudo bonitinho, você conta aí, né, o que você tem ali, você vai organizando a sua vida aí, né? E você sabe que tem pessoas que são mais organizadas que outras, não sei qual tipo de pessoa você é, né? Então cada um tem a sua forma de organizar. Mas nosso Deus é organizado, muito organizado. Ele pede essa contagem, ele pede essa separação, e aí Moisés vai escrevendo aqui, versículo por versículo, sobre cada tribo e fechando ali com a numeração. Vou até mostrar para você o que eu já marquei aqui, ó. Então, a cada 2, 3 versículos, né, tem a numeração das tribos, tá bom? E aí, no final, ele dá a soma total. E é interessante, né? Se você for somando tudo isso aí, você vai ver que realmente é tudo certinho, tudo bonitinho. E sem tecnologia, sem calculadora, sem nada. É impressionante a sabedoria que Deus dá para o homem. E realmente, né, naquela época, como eles tinham que se virar durante essa circunstância, mais de 2 milhões de pessoas aí em torno no deserto, né, lá com eles. Então, realmente, essa contagem aqui, né, foi de homens acima de 20 anos. Mas Deus, ele organiza o seu povo. Isso é muito importante você entender. Deus não é um Deus de confusão. Deus é um Deus de ordem. E você precisa entender isso, né? Que no seu trabalho, na sua casa, na sua vida, você tem que pôr as coisas em ordem, tá? Não pode ser simplesmente tudo de qualquer jeito, da forma que você quer, do jeito que você quer, da forma assim, não, tudo jogado ao ar, não. Você tem que organizar a sua vida aí, seu trabalho, sua casa, sua leitura, sua adoração, tudo que você fizer. Mantenha de uma maneira organizada. E quando você perder o controle por algum motivo, você busca a Deus, que Ele vai te guiar para você organizar de novo, tá bom? Então vamos lá, vamos aprender um pouquinho desse livro aqui, que olha só, versículo 1 já diz, né? Falou mais o Senhor a Moisés. Ponto, se Deus falou, tá falado, vamos continuar aqui, tá? O versículo 2 tem uma expressão muito legal. Deus diz assim, ó, toma a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, a casa de seus pais, e agora, conforme o número dos nomes de cada ou de todo varão, cabeça por cabeça. E aí ele vai dar as características. Então ele falou ali conforme o número dos nomes. Se você quiser circular isso aí, você fica à vontade. Conforme o número dos nomes. Como assim? Nomes. Poxa vida, eu tenho um nome, você tem um nome. Cada um de nós foi dado um nome para nós. Nós não escolhemos esse nome, nossos pais escolheram. Mas Deus, antes dos nossos pais darem o nosso nome, Deus já nos conhecia. Ele nos criou e nos formou. Então você precisa entender que você não é um número para Deus. Você não é simplesmente, você é um número 5.430.000. Não, você é um nome, você tem um nome. Porque Deus te criou e te formou antes lá da fundação do mundo. Deus já estava planejando a nossa criação. Deus já estava planejando tudo. Ele já tinha conhecimento, ele já tinha sabedoria, ele já sabia o que ia acontecer. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é antes da eternidade. Não tem limite de tempo para o Senhor. Então eu e você fomos criados pelo Senhor, nós somos planejados lá atrás. Então você precisa entender isso. Você tem um nome. Você não é um número. Você é uma pessoa que Deus se sacrificou na cruz do Calvário para pagar os seus pecados por amor a você e a mim. Então a gente tem que honrar esse Deus, porque Ele nos conhece, Ele nos formou, Ele nos criou. E hoje nós estamos aqui, ó, eu estou fazendo esse vídeo, você me assistindo, por um motivo, para você reconhecer a Deus como único e suficiente Salvador. Seu Deus, seu Senhor. Então, creia nisso todo o seu coração. Esse são os 2 primeiros versículos de Números. Então você imagina o que mais Deus tem para nos ensinar e falar aqui. De novo, você não é um número, você é uma pessoa que Deus ama. Busca Ele de todo o seu coração, tá bom?
Vamos continuar aqui. E aí ele vai falar um pouquinho mais sobre a genealogia. Se você pegar ali no versículo 4 em diante, você vai ver que ele começa a genealogia sobre a questão de cada tribo, né? Então a tribo de Rúben, Judá, Zebulon e tantas outras. Mas eu quero focar com você no versículo 7, que fala de Judá. Olha só, né? A tribo de Judá. E ali vai pegar o nome de Nasson, filho de Aminadab. E aí nós vamos fazer uma ligação com Mateus, capítulo 1, versículo 4. Abre sua Bíblia lá, se você tiver com ela aí fácil. Mateus, capítulo 1, versículo 4. Para você entender essa genealogia. Estamos em Números, lá atrás, mais ou menos 1400 anos antes de Cristo. E agora aqui, né, olha só, chegou o nascimento do nosso Senhor Jesus. E ali no versículo 4 de Mateus 1 diz assim, olha só, Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Nasson, e Nasson gerou a Salmão e assim por diante, tá? Então, ou seja, esse Nasson que está escrito aqui, né, em Números, ele faz parte da genealogia do Senhor Jesus. Então você precisa entender, pessoal, uma coisa muito simples e muito interessante. A Bíblia não fala de todos, completamente todos. Tem muitas pessoas que não têm seus nomes citados, mas que fizeram uma diferença na história que você nem imagina. No caso aqui, por exemplo, de Nasson, o seu nome está descrito aqui, mas nós não sabemos, né? Como ele era, como ele se portava, o que ele fazia, qual foi a contribuição dele para a sociedade ali na época, o que ele fez, mas uma coisa nós sabemos, que ele estava na genealogia de Jesus, ele fez parte e ele é um nome diferenciado aqui, tanto que ele é mencionado aqui e em Mateus. Então, ou seja, ele fez diferença em algum momento, ele fez parte desse projeto. E com certeza, né, se assim Deus permitiu, instruiu, e eu creio assim também, ele está com o Senhor no céu. Assim, um dia nós conheceremos. Olha, você que era essa pessoa que está escrito lá, poxa vida, como que foi e tal, não sei o quê. E nós vamos ali se relacionar. Então você precisa entender isso, tá? Ao mesmo tempo que na genealogia do Senhor Jesus existem muitas outras pessoas. Ruth, Rabi, Boaz, Jessé, Davi e tantas outras pessoas, muitas e muitas pessoas, não vou falar todas aqui, mas Mateus capítulo 1 declara para você aí. Então você precisa entender isso também. Se você não tem uma grande fama, entre aspas assim, se você está se achando aí, eu sou pequeno, eu não sei nada, eu não faço nada, eu sou uma coisinha que eu não posso fazer nada, para com isso. Você pode impactar as pessoas ao seu redor. Você pode, através de um post, através de uma imagem, de compartilhar a palavra de Deus, através de uma conversa, através de algo, você pode influenciar a vida de alguém. E essa pessoa, além de você, pode estar nos céus um dia. Vocês vão falar assim, olha só, estamos aqui, ó, tá vendo? Olha, foi por causa do seu post, foi por causa de você fez isso. Então, a gente não consegue contar quantas pessoas no mundo fizeram a diferença na sua cidade, na sua sociedade, ali no meio que vive, no seu trabalho. A gente não consegue, é inimaginável para nós, mas Deus tem todo o conhecimento. Ele sabe quem você é, Ele sabe o que você faz. Então, se você não tiver uma grande fama assim, nem busque isso, busque simplesmente transmitir essa palavra do Senhor, em primeiro lugar com a sua vida, para que faça a diferença na vida de outras pessoas e ambas estejam com o Senhor nos céus, pelo sacrifício dele, por amor a nós. Então você precisa entender isso, é muito mais valioso, né, do que ficar famoso, aparecendo, ter isso e aquilo, não sei o quê. Não é esse o foco. O foco é o evangelho ser pregado, tá bom? Então pensa um pouquinho nisso aí, tá? E a última coisa que eu quero comentar com você, que é muito interessante aqui, do livro de Números, é que vai chegar em torno de 603 mil homens, né? 603.550 homens, que é a contagem final. Lembrando, né, que esse aqui é a contagem dos homens, acima de 20 anos, prontos para ir para a guerra, porque Deus tinha preparado ali aquele povo, porque sabia que viria pedrada pela frente, tá? Mas tinha que contar também as mulheres, as crianças e tudo mais, então somando tudo isso, dá assim uma média de 2 milhões aí de pessoas, tá? Não é o número final, porque a Bíblia não apresenta, mas a gente faz essa logística aqui. Então, finalizando, pessoal, o que Números capítulo 1 nos ensina? Que nós não somos números, nós somos o quê? Pessoas criadas por Deus para buscar a sua presença, a glória do Senhor.
entender o sacrifício de Jesus por amor a nós, para nos dar a vida eterna, para realmente a gente entender que nós podemos fazer a diferença na sociedade, podemos espalhar o evangelho com a nossa vida, viver essa palavra de Deus aqui e abençoar muitas pessoas através da palavra do Senhor. Então, não se sinta um número, se sinta um filho de Deus abençoado por Ele, tá bom? Nos vemos no capítulo 2. Um grande abraço, Deus abençoe.